noite, amigos, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma palestra virtual, realizada e oferecida pela Federação Espírita do Estado de Sergipe. É sempre uma alegria encontrar a todos nestes encontros maravilhosos. Lembrando sempre de mandar um abraço especial aos nossos parceiros, a Rede Amigo Espírita, a TV 7 da Paraíba, a Web Rádio novaluz.org e também a Rádio Brasil Espírita. Sejam todos mais do que bem-vindos. Deixem seus comentários, de onde nos acompanham, qual centro vocês frequentam. A FES TV gostaria de interagir com cada um de vocês, não é, Jeane? Com certeza, é um prazer enorme estar com você, Blanda, estar com o Dr. Roberto Lúcio hoje aqui em nossa live, e estar com todos os irmãos internautas que nos assistem e nos escutam, nos ouvem, que nos acompanham praticamente em todas as lives, nossos irmãos praticamente em todos os estados do nosso país e também irmãos de outros países. Uma boa noite a todos. Hoje estamos, como falei, com o nosso querido amigo e irmão, Dr. Roberto Lúcio, ele que é médico psiquiatra, formado na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é sócio fundador da Associação Médico Espírita do Estado de Minas Gerais, diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz, expositor espírita com participação em eventos nacionais e internacionais, coautor e autor de diversos livros e vice-presidente da AME Brasil, ou seja, é um homem muito instruído e que tem muito a nos dar nessa linda noite de hoje com o tema depressão e culpa. Tudo bem, doutor Roberto Lúcio? Tudo bem, Jeane, tudo bem, Blanda. Na pessoa de vocês duas, nós cumprimentamos a todos os internautas que estão nos acompanhando agora ou que poderão acessar esse material posteriormente. Muito obrigado de antemão, doutor Roberto Lúcio, por ter aceito o nosso convite, e queremos também informar aos nossos irmãos que o doutor Roberto irá falar por 1 hora, irá nos ensinar sobre depressão e culpa, e após 1 hora ele irá responder as perguntas dos irmãos. Então aproveite esse momento, elabore pergunta nos comentários, que eu e Blanda irá mediar as perguntas de vocês a doutor Roberto Lúcio. Então, boa noite a todos. Fique com Deus, doutor Roberto Lúcio, e uma boa explanação. Muito obrigado. Então, nós vamos falar de um tema que é extremamente importante. A depressão é um dos maiores problemas de saúde pública. Até o surgimento dessa pandemia, provavelmente era o maior problema de saúde pública no mundo, em crescimento. Há uma previsão, né, que a depressão vai se tornar a terceira maior causa de morbidade, ou seja, de adoecimento e de mortalidade no mundo a partir do ano 2025. E ela já é hoje a maior causa de falta ao trabalho, né, de licença do trabalho no mundo. Então, ela envolve um enorme número de pessoas e cada vez mais aumenta. E a nossa perspectiva de trabalho hoje é numa linguagem um pouco diferente, porque nós vamos caminhar o tema de um ponto de vista filosófico, religioso, não do ponto de vista científico, que muitas vezes nós falamos, e que está contido num livro que nós temos, que é Depressão, abordagem médico-espírita, que foi escrito por mim, pelo Dr. Jaide Rodrigues de Paulo, que é psiquiatra e que é um dos fundadores da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, e um cardiologista também aqui de Minas Gerais, o Dr. Oswaldo Eli Moreira.
E a nossa visão hoje, a nossa abordagem, não é falar muito dos aspectos da doença no sentido técnico, mas no sentido da gente fazer um entendimento de maior profundidade do que seja esse adoecimento. Então, vamos lembrar dois conceitos importantes aí nessa perspectiva, que é o conceito de saúde. A primeira lembrança que eu gostaria de fazer, não está aí no slide, mas é do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, está no livro onde ele responde a pergunta para todos nós e diz que saúde, né, é a perfeita harmonia da alma. Então, nesse contexto, nós vamos ver que a saúde é uma coisa muito mais profunda. E o espírito de Joseph Kleber, no livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, que foi ditado por espíritos diversos e publicado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, esse amigo espiritual diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Então, nessa perspectiva de Emmanuel, nessa perspectiva de Joseph Kleber, saúde é um fim, né? E se nós falamos de conexão com a lei divina, com a lei natural, a gente pode dizer que em quase toda a totalidade da humanidade, o que nós vamos encontrar são espíritos doentes. E essa fala, o próprio Espírito Emmanuel, numa das suas mensagens, ele reafirma que a Terra, né, é uma enorme enfermaria, aonde todos nós estamos internados à busca de alta. Então, a nossa caminhada é nesse contexto e nessa abordagem. E aí, a gente perguntaria a nós mesmos, então, como é que a gente adoece? Dentro dessa perspectiva, o que é o adoecimento? O adoecimento é a desconexão com a lei maior. Então, a partir do momento em que o espírito portador de inteligência, de razão, de livre-arbítrio, de vontade, ele escolhe condições que o leve a se afastar do Criador, ele entra num processo de adoecimento. E é importante a gente lembrar que essa desconexão é feita por nós, porque a lei, que é a manifestação que nós talvez consigamos compreender com mais clareza de Deus, essa lei, ela permanece para que a criatura possa, no transcorrer da sua caminhada evolutiva, fazer esse reencontro com a lei e, por consequência, esse reencontro com o Criador. Então, vamos pensar, né, o que é a culpa. A culpa é a consciência que o espírito tem no desrespeito à lei. E nesse contexto também é importante lembrar que nem todos os espíritos manifestam o processo de culpa.
E alguns deles, mesmo agindo de uma maneira que a nossa interpretação diga que está errada, mas pela consciência que ele ainda tem, ou aonde ele caminha, ele não sente culpa. O apóstolo Paulo diz que aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Mas aquele que a conhece e a derroga será punido pela própria lei. Então, a culpa é um processo de amadurecimento da criatura, quando ela compreende, mesmo que seja de forma inconsciente, a lei, e ela entende que o que ela faz não está de acordo com a lei. Mais à frente nós vamos falando como é que isso pode acontecer na vida da criatura. Né? Aonde começou a nossa doença? Qual é o momento que nós adoecemos? O que houve com o espírito na sua caminhada que ele se tornou doente? Porque nós somos criados simples e ignorantes. E se nós somos criados ignorantes, nós desconhecemos a lei. Então, durante muito tempo da caminhada evolutiva do espírito, aquilo que ele consegue conceber para sobreviver e para construir o seu caminho, não é tido como um processo de erro, é um processo de aprendizado. Só posteriormente, o espírito ele vai entrar num processo de adoecimento quando ele tem a noção de que ele está doente, que ele está desrespeitando a lei. E a culpa, né, é esse contato que a gente tem com essa consciência da lei. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quanto mais eu conheço, mais eu vou me sentir culpado, né? E essa constatação desse erro, a partir dessa consciência, vai me levar a ter que assumir a responsabilidade das coisas que eu faço. Nós vamos ver que, embora isso pareça uma lógica e uma caminhada fácil, o transcorrer desse caminho é extremamente complexo, porque nós somos espíritos bastante rebeldes e sabemos articular e fazer coisas que nos prendem a situações de dificuldade. Então, a culpa, ela tem dois momentos. O momento da culpa é o remorso. A palavra remorso vem de remoer, de moer de novo. Né? Porque eu me reconhecer culpado, não tem problema nenhum. O problema é quando eu passo a remoer essa culpa em mim, me dizer culpado o tempo todo, sem nenhum movimento de melhora. E é isso que a gente tem aprendido com os amigos espirituais, no trabalho nosso, que é a doença. A doença, né, seja ela uma doença física, uma doença mental, seja qual for esse processo, ela é a presença da culpa, né, dessa energia adoecida, ou melhor, estragada ou estagnada no ser, que vai provocando alterações, tanto a nível físico quanto a nível etérico, seja a nível de duplo etérico, seja a nível de corpo perispiritual, e esse corpo perispiritual
com inúmeras camadas, como o próprio livro da Gênesis diz, aonde nós vamos sustentando esse adoecimento e a gente nasce, renasce e vive doenças diferentes para ver se a gente cura a doença maior da nossa vida, que é a doença espiritual. É porque todo adoecimento vem dessa conduta do espírito de desrespeitar a lei. E vai ocorrer, num determinado momento, um outro movimento que é gerado pela culpa, que é o arrependimento. Esse arrependimento é que nos leva à saúde. E para que esse arrependimento se transforme posteriormente em saúde, nós vamos viver duas etapas extremamente importantes. Uma etapa é da expiação. Eu vou ter que dar conta à vida e vou sentir os reflexos na minha intimidade, na minha essência, daquilo que eu fiz de desrespeito por uma escolha, por uma vontade minha na minha caminhada. O outro movimento, que é um movimento de crescimento, um movimento de ampliação de consciência e de materialização desse processo de saúde, é o momento da reparação, aonde a criatura, ela, ao reconhecer o que ela fez de ruim e ao perceber o que ela provocou ao redor dela, ela assume a responsabilidade de corrigir todas essas situações. Então, aí nós vamos ver o recebimento de pessoas que na outra vida eu prejudiquei, passar por provas para que eu seja um construtor do bem na vida, às vezes com imensa dificuldade material, com pressões muito grandes sociais. Tudo isso tendo a ver, né, com a intensidade do conhecimento, com a constatação que eu tenho de mim mesmo e como fazer isso na minha caminhada. Então, como que é esse caminho? O que nós vamos apresentar aqui nessa construção agora não é nosso, né? Nós fomos aprendendo, aqueles que não conhecem, nós participamos de um grupo que agora em agosto ele completa 41 anos de existência, que se chama Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria. E os amigos espirituais, eles, nesses 41 anos, eles nos têm ensinado, do ponto de vista não só técnico, mas do ponto de vista filosófico, como que acontece esse processo de adoecimento. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, né, que a gente só adoece quando a gente é um espírito que tem essas condições: razão e livre-arbítrio, conhecimento e exercício da vontade. Se eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho escolha. Se eu não tenho escolha, eu não tenho responsabilidade pelo que o caminho faz. Eu só posso fazer aquilo que eu tenho. Para que eu possa me desconectar da lei, eu estou exercitando a minha vontade de uma forma negativa. Embora
essa expressão fica, do ponto de vista da fala de Emmanuel, muito complexa, porque vontade, para Emmanuel, é uma coisa superior. É diferente de desejo. Vontade é essa instância psíquica do ser que comanda todas as coisas. Então, talvez o que a gente mais faça é não obedecer à vontade. Dentro da perspectiva de Emmanuel, quem vive a vontade emana na vida do ser a vontade superior. Então, quando ela não comanda esse processo, a gente vai viver esse outro modo de caminhar que se completa num desrespeito da lei. Nesse sentido, quando a gente fala de lei, a gente está falando da lei maior. E, do ponto de vista moral, a lei maior, em essência, é a lei de amor. Então, esse desrespeito é um desamor por mim, um desamor pelo outro e um desamor pelo Criador. Então, esse desrespeito à lei não é uma situação no momento reencarnatório, mas é a minha postura enquanto espírito diante da lei de amor. Um selvagem que não tem nenhum conhecimento e que está adquirindo razão, o conhecimento de tudo, aprendendo a exercitar a vontade, quando ele matava um outro e o cortava e tomava o seu sangue para poder ter a sua força, e ele acreditava que aquilo era o certo, ele não estava desrespeitando a lei maior, porque ele não tinha conhecimento. Mas quando eu, hoje, falo mal de alguém na minha vida e sei que isso vai vibrar mal no outro e mal para mim, eu estou desrespeitando a lei, mesmo fazendo um ato ou um gesto muito menor do que no outro. Esse desrespeito à lei nos afasta do amor divino. Não é Deus que deixa de nos amar. Somos nós que deixamos de nos alimentar no amor divino. Nós desconectamos de ondas superiores de vida e passamos a viver num outro campo. Esse afastamento do amor divino no campo da inteligência, do conhecimento, ele traz a culpa. E do outro lado, no campo energético, ele desvitaliza a criatura. Então, quando eu me afasto de Deus, em algum momento a culpa vai tomar conta de mim e eu me desvitalizo. E nesse caminho eu construo o meu adoecimento. Então, o adoecimento, do ponto de vista filosófico que os espíritos nos mostram, é essa culpa que leva o espírito a perder a sua vitalidade. Como a gente perde a vitalidade, esse adoecimento é como uma marca moral. E quais seriam as maiores marcas morais? Quais seriam as doenças mais graves que a humanidade pode manifestar? A primeira delas é o egoísmo. A segunda é o orgulho. E a terceira é a vaidade. E
A partir daí, nós vamos ver todas as vicissitudes que o homem vive, que são geradas por essas três expressões da criatura. Porque, como eu me afasto do amor divino, eu perco a segurança da presença de Deus. E a única coisa que eu acredito e vejo naquele momento em que eu perco esse amparo divino sou eu, o meu desejo, o meu interesse, a minha vontade. O mundo passa a ser a minha realidade e os outros estão ao meu redor para me servir e fazer nessa caminhada. E do egoísmo surgem essas duas grandes chagas da humanidade, que às vezes as pessoas até confundem sendo uma mesma coisa. Do ponto de vista psicológico, elas têm a mesma origem, que é a menos-valia. É quando a criatura ela não se acredita e ela não se vê porque ela está insegura. Então, o orgulhoso é aquele indivíduo que ele quer ter todo o poder na sua mão. E o vaidoso é aquele indivíduo que quer receber do mundo todo o elogio e todo o reconhecimento da vida. Um quer mandar, o outro quer ser querido. A maioria dos orgulhosos não estão preocupados se você acha ele bonito, maravilhoso, bate palma. Obedecendo ele é o que está aí na vida. O vaidoso, em geral, você não precisa fazer nada que ele gosta. Desde que você diga que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é capaz, está tudo resolvido. E tem a turma que é orgulhosa e vaidosa, em excesso, e essas duas coisas se mostram. Então, a gente carrega essa marca moral, e essa marca moral ela se transforma em máculas espirituais. O corpo energético ele vai perdendo a luminosidade, e essas máculas, né, essas manchas espirituais, a nível de corpo mental, né, da parte da inteligência, ele provoca um tipo de adoecimento, e a nível daquilo que o pessoal chama de corpo astral, ou da área do sentimento, que está presente nesse perispírito, ele vai provocar outro nível de doença na vida da criatura, né? Isso vai ser transferido para o duplo etérico, para os chakras ou centros de força, né? Num processo de reencarnação, e nesse contexto vai ter uma ressonância física, e dependendo da necessidade do aprendizado e do tipo de comprometimento que o espírito fez, ele vai ter os órgãos-alvos. Então, pessoas que adoecem do aparelho respiratório, tem pessoas que adoecem do aparelho gástrico, tem algumas pessoas que adoecem de quadros mentais, outras pessoas sofrem de outros níveis de doenças. Cada doença que surge na vida da criatura não é um castigo. É uma lição que, se o indivíduo souber ler e aprender, vai levá-lo de volta para a conquista da cura e o encontro com a saúde. Nesse contexto, né, que nós estamos falando aí desse adoecimento, a depressão, né, ela tem alguns aspectos que é importante a gente avaliar. Então, uma das grandes características da depressão é o humor depressivo. Embora nem todo deprimido se sinta triste. Nós vamos ver isso aqui agora. Mas o que o humor depressivo
né, como ele se caracteriza? Primeiro, pela sensação de tristeza, que é, na verdade, fruto da frustração da criatura. Né? A tristeza é a emoção que faz e que acontece diante do indivíduo quando ele se sente frustrado, quando ele não consegue os resultados, quando ele tem a perda das coisas da vida dele. O humor depressivo, ele é acompanhado de uma autodesvalorização, que é fruto dessa decepção consigo, que a gente poderia chamar de culpa, né? E essa culpa, ela tem uma característica que é o remorso. Então, o deprimido, ele se sente culpado, e muitas vezes ele nem tem noção de quê, e ele vive remoendo que ele é uma pessoa ruim, que ele só atrapalha a vida de todo mundo, que é melhor ele morrer para dar sossego, para o mundo ter felicidade, porque a presença dele só causa maldade, essas coisas. Outros aspectos da depressão é a anedonia e a fadiga. A anedonia é a falta de prazer, né? E a fadiga, o cansaço, que é fruto dessa desvitalização. O processo de depressão, segundo o Espírito Carlos, que é um dos nossos orientadores, ele diz que a depressão é a doença da rebeldia. O indivíduo que vive um processo de depressão é como se ele apresentasse a Deus e dissesse a ele: o Senhor não me dá a vida que eu quero, eu não quero a vida que o Senhor me dá. E mesmo que ele não busque se matar, todo o movimento da vida dele é de perder a energia, se desvitalizar, né, e ir morrendo a pouco, num processo que leva também, né, um adoecimento das pessoas. Os doentes depressivos, sem melhora, com quadros muito graves, os seus cuidadores acabam adoecendo. Eles funcionam como sanguessugas, né? Eles tiram a energia das pessoas que cuidam deles, né? Que esforçam para que eles saiam de um patamar e que ele permanece nesse lugar. E um outro aspecto da depressão é o retraimento social, né? Que ele acaba se fechando em si mesmo pelo seu egoísmo, por não aceitar essas coisas todas que acontecem. E a manifestação mais grave da depressão, que é a tentativa de suicídio, é a materialização da rebeldia, da não aceitação da vida, da não aceitação da vontade divina, da não aceitação do sofrimento, de não se permitir entender a leitura do que está se chamando. E quando a gente fala isso aqui, nós não estamos acusando o doente. Nós estamos percebendo esse contexto, e nesse contexto que nós estamos aqui percebendo, a gente vai vendo que a criatura, né, ela faz muitas vezes isso e ela até nega. Né? Muitos deles não aceitam, não acreditam que são rebeldes, que essa situação não é verdadeira, que eles acreditam em Deus, que eles estão caminhando, buscando, mas a gente que está do lado de fora acompanhando, a gente vê que o movimento deles é de não vida. Então, qual que é o primeiro aspecto importante nesse processo para que a gente tenha saúde?
a primeira coisa para que eu queira buscar saúde é ter consciência da doença. Enquanto eu não assumir que eu sou doente, não é falar para o mundo que eu sou doente. É ter realmente a consciência que esse adoecimento é responsabilidade minha, está em mim, e sou eu que tenho que lidar com ele e fazer um caminho através dessa situação. Mas muita gente tem algum nível da consciência da doença e nega. Né? Ele não quer aceitar a doença. E isso a gente vive o tempo todo dentro do consultório, né? Essa negação que nós vamos explicar. E ao lado, do outro lado do movimento, nós temos as pessoas que constatam, que passam a assumir essa coisa. Né? Essa constatação, ela é muito interessante da gente pensar no filho pródigo, quando ele disse assim, naquele momento em que ele está lá passando fome, com a vivência num ambiente de muita penúria, que ele fala que os trabalhadores do pai dele têm melhores condições que ele, e que ele vai, né, ele tem consciência do que ele errou, e ele vai buscar o pai, e para dizer ao pai que o perdoe, que ele constatou o tanto que ele errou, e que ele quer, né, o perdão sem nenhuma outra exigência. Mas a turma da negação só quer alívio de sintomas. Então, é o indivíduo que vai ao consultório, toma o remédio, se os sintomas melhoraram, ele não volta mais, ou ele vai tomar o remédio só um tempo e vai parar, e isso vai voltar. É aquela criatura que vai à casa espírita, é encaminhada após o atendimento fraterno, para o passe, para o estudo. Enquanto está o sofrimento, ele está indo ali, desapareceu o sofrimento, ele desaparece da casa espírita. Então, essas pessoas, elas ficam no superficial. O que, na verdade, elas querem é não sentir dor. Elas não querem mudar de padrão vibratório na vida. E quando a gente fala assim, parece que eu estou falando para a terceira pessoa, a grande maioria da humanidade está nesse lugar. Nós queremos alívio dos nossos sintomas. Se não estiver doendo muito, se estiver anestesiado, ou o comprimido está escondendo a dor, ou é isso que eu quero. Eu não quero nenhuma responsabilidade. Mas o indivíduo que realmente constata e passa, ele vai buscar o autoconhecimento. Então, é esse autoconhecimento que é a grande necessidade desse nosso processo. No livro Fonte Viva, no capítulo 80, agora me falhou se é 83 ou 86, mas o título do capítulo é Estás Doente, Emmanuel escreve uma página maravilhosa em que ele fala que o remédio, o comprimido ajuda, o remédio alivia, mas nós precisamos buscar, né, recursos para o coração, né, para o sentimento, para a alma, porque esses são os verdadeiros remédios da nossa vida. Se a gente acredita que a doença, né, ao contrário da saúde, é a imperfeita harmonia da alma, que o adoecimento é a desconexão da criatura com o Criador, então, o que nós precisamos é do nosso autoconhecimento
para a gente reencontrar nesse processo toda a caminhada necessária para a nossa vida. Então, quem busca o autoconhecimento, ele vai passar a reconhecer a si próprio. Isso não é muito simples, porque a gente passa as encarnações com uma falsa ideia da gente. E aí eu vou falar uma coisa que pode incomodar as pessoas, mas, por exemplo, tem muita gente que acha que é caridoso porque pega a cesta básica que alguém entregou no centro e ele entrega a cesta básica para alguém que está passando fome. Isso não é caridade. A caridade é o meu envolvimento com isso. É como eu entrego. O que eu entendo desse lugar? O que eu ofereço de mim junto com aquela cesta básica para a pessoa? Então, muitos de nós achamos, porque a gente faz palestra, fala e as pessoas elogiam, que a gente é uma pessoa boa. E como a gente ouve muitas vezes, vai lá comer um saquinho de sal com ele para você ver se ele é essa pessoa maravilhosa, linda, que fala aí de tanta coisa bonita. Que muitas vezes o que nós fazemos é vaidade. É por isso que Jesus diz que não saiba, né, a outra mão o que a mão oposta ofereceu. Porque muitos de nós só dá quando as pessoas, né, vão ver e vão elogiar. E isso é vaidade. Isso não tem caridade. E esse reconhecimento de si próprio, ele vai acabar nos fazendo reconhecer o outro. A partir do momento que eu começo a me conhecer, a ter noção da minha realidade sem querer, é um processo contínuo do autoconhecimento, eu passo a conhecer o outro. Né? Num primeiro momento, até como crítica, como apontamento das coisas, porque eu vejo em mim e fico apontando no outro. Mas, à medida que isso vai crescendo, esse reconhecimento se torna uma empatia, uma simpatia, e isso vai se modificando. Esse reconhecimento, né, de si próprio e o reconhecimento do outro vai me levar a ter a noção da realidade do Criador, que é crença, não é fé, é só razão. Como é que é isso? Tem a Lua. Eu sei que eu não fiz a Lua. Eu sei que os outros que estão ao meu redor não fizeram a Lua. Então há algo que não sou eu, nem os outros, acima de mim, que fez a Lua. Então, essa realidade, a crença, é aquele lugar em que eu constato que, para um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Mas isso está na cabeça, na razão, mais nada. E crença é importante, mas ela ainda é muito pequena. Retomando uma fala do Velho Testamento, Jesus fala: crer em Deus, até os demônios creem e tremem quando lhe escutam o nome. A crença é importante, né?
eu constatar que há algo maior do que eu, sim, mas isso não é suficiente, como nós vamos ver. Mas essa crença vai me levar para um movimento de humildade. Porque a partir do momento em que eu passar a ter essa constatação da grandeza do Criador, eu vou passar também a ter constatação da pequenez do meu ser. Não no sentido de desvalorização, porque a palavra humildade vem de humus, de esterco, né? Da terra estercada, né? Humildade é o lugar aonde eu me reconheço pequeno, mas me reconheço com um papel que deve ser cumprido na vida. Todas as vezes que eu falo de humildade, eu repito o mesmo exemplo. Quem ouviu minha palestra já vai saber a história, né? O que é um exemplo de humildade muito grande. No dia que a Madre Teresa de Calcutá foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, ela foi dar uma entrevista a jornalistas de todo o mundo e o pessoal, né, da área de jornalismo, com muitas críticas ao catolicismo, querendo várias vezes agredi-la, e num determinado momento um repórter vira e fala assim: a senhora trabalha no lugar de maior miséria do mundo. A senhora não acha que o trabalho da senhora é uma gota diante do mar da miséria daquele povo que está ao redor da senhora? Ela disse: eu reconheço que o meu trabalho é uma gota, mas eu reconheço que sem a gota, o mar da miséria seria muito maior. Isso é que é humildade. É saber aonde eu estou, saber o lugar que eu ocupo e a importância do que eu tenho que fazer na minha caminhada. Essa humildade vai me desenvolver esse arrependimento, que é aquele processo, né, de reparação, aquele processo de expiação, né? Arrepender-se é um fato importante, e à medida em que eu me arrependo, eu desperto as minhas potencialidades. Então, à medida em que eu vou trabalhando o pouco que eu tenho, aquele pouco que eu tenho vai crescendo as coisas na minha vida. Um amigo espiritual nos dando exemplo disso, ele fala: se você é impaciente, não enfrente a sua impaciência. Porque à medida em que você lutar com ela, você vai só crescer a impaciência que você tem. Mas você certamente tem alguma virtude. Exerça a sua virtude. E quando você mais tarde observar, a partir daquela virtude, você vai angariar recursos e em algum momento você vai perceber que a paciência está nascendo em você, sem que você mesmo percebesse que isso estaria acontecendo. Então, é à medida em que eu me arrependo, eu vou despertando as minhas potencialidades. Eu vou percebendo o que eu tenho em mim. E aí, quando eu começo a perceber as potencialidades que eu tenho, eu passo a aceitar Deus não mais como Criador, mas como Pai. Porque eu só posso ver no outro aquilo que eu vejo em mim. E se eu vejo essas potencialidades como criatura, eu consigo, pelo menos, sentir que essas potencialidades no Pai são muito maiores. Né? Eu começo a entendê-lo, né, como este Pai, e esse é um exercício de fé. Porque apesar de eu não poder apreender a essência do Criador,
eu começo a vibrar e a sentir a sua grandeza. Nesse contexto, né, eu vou passar a viver a lei. Aquele que aceita Deus verdadeiramente como Pai, ele vai viver a lei porque ele sabe da sabedoria, da misericórdia, da bondade, que é o Criador. Nesse caminho, né, eu vou descobrindo, né, eu vou passar a ter a consciência que eu sou herdeiro de Deus, né, aquela frase famosa do caminhão, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho dele. E isso é muito profundo. Tudo que ele criou é nossa herança. Então, nós estamos vivendo momentos de grande dificuldade, e certamente essas grandes dificuldades têm muito a ver com o maltrato que o homem fez esse tempo todo com a natureza, não cuidar da herança que é a criação, né? A gente precisa tomar consciência disso. Que como filhos de Deus, tudo que existe é nosso e que nós deveríamos cuidar disso com a maior seriedade, com o maior caminho. E quando eu vivo a lei e tenho consciência desse papel, né, de herdeiro, papel de co-criador, né, de responsável pela manutenção da harmonia do universo, esse estado é um estado de saúde. A saúde é a vivência da lei com a consciência plena de que eu sou filho de Deus, no sentido mais profundo que nós podemos ter. Então, essas são as palavras que a gente queria trazer. Nós vamos voltar aí para a telinha com os nossos companheiros, para que a gente possa responder as nossas perguntas. Muito obrigada, doutor Roberto Lúcio, pelas palavras tão esclarecedoras e tão necessárias nestes momentos tão complexos que nós estamos vivendo, onde muitas vezes as nossas emoções acabam tomando conta, né? Bom, vamos mandando um abraço para todos os que estão nos acompanhando, como sempre, nossos queridos amigos. Temos irmãos de Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Alagoas, daqui do nosso querido estado de Sergipe. Temos gente da Bahia, muita gente da Bahia aqui também. Temos gente de todos os estados, graças a Deus. Um abraço a todos. Bem, temos alguns irmãos nos acompanhando dos Estados Unidos e de Portugal também. Sejam todos mais do que bem-vindos a esta nossa palestra virtual. Gratidão por todos estarem nos acompanhando com tanto carinho. Mas sem mais delongas, vamos às perguntas, não é, doutor Roberto? E nós temos um aqui muito interessante, do amigo Antônio de Pádua. Sempre conosco também, um grande abraço, Antônio, para você. E ele questiona: onde está a gênese da depressão no espírito? No homem, espírito encarnado, ou no meio em que vive o espírito encarnado? Ou seria um misto de todas essas vertentes? Eu costumo dizer que nós, no nosso aprendizado, a gente tem síndrome de açougueiro. A gente quer esquartejar as coisas. É claro que a gente precisa esquartejar para que a gente possa entender. Mas quando a gente fala assim, é doença do espírito ou é a doença do corpo? Não existe isso. A essência
né, é a essência espiritual. Né? Então, toda doença é espiritual. Toda doença é fruto da desconexão da criatura com o seu Criador. Todas as doenças. Então, nesse contexto, alguém pode me perguntar assim, mas o coronavírus é uma desconexão da criatura com o Criador? Eu falo assim, ela é só desconexão da criatura com o Criador. Ah, mas uma gripe, a gente quando tem uma gripe, ou quando eu tenho uma doença que é do ambiente, uma alergia, isso é espiritual? Isso é espiritual. Nós estamos vendo, né, que o adoecimento ele é fruto da nossa culpa, que desvitaliza o nosso espírito. Por que num ambiente onde tem várias pessoas, algumas pegam determinada doença contagiosa e outras não? É por um processo de culpa. Então, a depressão, ela não está dividida. As manifestações neuroquímicas da depressão, né, que estão presentes no processo depressivo, elas não são causa da doença. Elas são efeito do adoecimento espiritual. Elas são efeito. E o que a gente entende é o seguinte, se a gente faz uma hierarquia, o corpo é algo temporário e o espírito ele se torna imortal. Então, o adoecimento do corpo é menos grave que o adoecimento do corpo espiritual. Então, as doenças psíquicas, elas são, na realidade, as mais graves doenças que a humanidade vive. Porque elas são frutos de um abuso da inteligência com comprometimento do sentimento. Né? É você usar a inteligência para o mal. Que, na verdade, é a psicopatia, né? Que é o estágio mais grave de comprometimento espiritual, que é aquele espírito que nega a culpa dentro dele e faz as coisas simplesmente pelo prazer da maldade. Então, a doença mental, né, por exemplo, a mais grave delas, que é a esquizofrenia, numa página psicofonada por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Instruções Psicofônicas, que foi reunido pelo Arnaldo Rocha, um espírito diz que os pacientes portadores de psicose, eles são espíritos que abusaram da inteligência reiteradas vezes e que foram homicidas e suicidas. Então, a gente que tem mania assim, está aqui, tá... É claro que eu não estou numa casa de deprimido à toa. Não é porque eu fiz mal para ele, é porque eu tenho alguma coisa para aprender com ele. Né? E talvez coisas muito difíceis, paciência, tolerância, né? Resignação, né? Que quem cuida de deprimido sabe que isso é muito complexo. Então, não tem essa divisão real nesse processo, é todo um conjunto. Embora o fulcro da doença
é esse desrespeito da lei. Doutor, perfeito, doutor Roberto Lúcio. Antes de passar a pergunta, quero dar uma boa noite para os nossos irmãos de Minas Gerais que reclamaram porque Blanda não falou deles. Então, boa noite. Falar na próxima pergunta, gente. Tem que dividir os estados para todas as perguntas. Tem que mandar beijo para todo mundo. Mas eu já estou adiantando. Então, boa noite para nossos irmãos de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Piauí e Rio de Janeiro. Um beijo muito grande para todos vocês. E vamos à pergunta. Tânia Arruda, doutor Roberto Lúcio, pergunta o seguinte: a ciência diz que uma grande tristeza, um grande estresse ou mesmo uma grande alegria, a pessoa pode desenvolver um câncer. Mas é uma consequência de maturidade espiritual. E ela complementa em seguida outra pergunta: mas se um bebê nasce já com câncer, é devido a culpas? Olha, a gente não pode se esquecer que um bebê é um espírito. E a gente não nasce uma folha em branco. A gente nasce, né? Todos nós temos um temperamento, né? Esse temperamento é uma construção de várias vidas. Então, quando a gente nasce com aptidões, a gente nasce com habilidades, a gente nasce com deficiências, né? E a gente carrega coisas. Então, o câncer, como ela colocou aí, a gente está falando aí não é de uma causa, a gente está falando de um agente. Na realidade, o câncer, né, todos nós três que estamos na tela e as pessoas que nos estão escutando, podem estar sadias, mas nós todos carregamos células cancerígenas no nosso organismo. Acontece que a homeostase do organismo controla essas células. Elas não crescem, não se multiplicam, mas elas estão por aí. E aí você vive uma determinada situação de grande emoção que muda o seu aparelho, né? Porque o emocional vai atingir o aparelho endócrino, o aparelho imunológico, vai mudar toda a sua estrutura, você perde esse equilíbrio e essas células descobrirem o caminho e elas vão aparecer. É muito comum, né? Eu não tenho uma estatística, eu tenho uma observação, nem posso falar do ponto científico, mas é da minha observação. Você vê câncer de mama aparece em mulheres depois de grandes decepções amorosas, ou de relacionamento, ou com filhos. Né? Não tem lugar nenhum melhor para dizer da dor que a pessoa está vivendo do que um câncer, né, na região do peito, do coração, dessa situação toda, né? As nossas doenças, a leitura da medicina chinesa é muito bonita, as nossas doenças, elas são manifestações das nossas posturas emocionais, né? E a gente usa muito isso, a expressão, né? Fulano, esse fulano é ruim do fígado, né? Porque ele vive com raiva, né? O indivíduo, esse indivíduo está com o estômago estragado, cheio de preocupação, né? Porque ele vai engolindo as preocupações, elas não têm jeito de onde sair, tem que sair de alguma forma, né? Todo medroso nesse Brasil tem um nome que não precisa falar aqui, né? Porque o fulano, quando ele tem medo, né, o medo está ligado ao intestino, né? E aí há essa situação. O indivíduo que tem raiva é enfesado, a palavra enfesado é cheio de fezes, né? É que você retém a sua raiva dentro de você
e essa energia vai contaminando o seu organismo. Então, nós somos a geração de todo esse contexto, né? Da conduta de desrespeito, do emocional que a gente vai levando. E as crianças, elas, quando nascem nesse processo, elas às vezes estão no final de reparação, né? Mas elas estão passando por uma caminhada de aprendizado. Fantástico, doutor. Gratidão pela resposta. De antemão, eu quero informar os irmãos que, caso vocês ouçam alguns barulhos, é porque aqui no Nordeste é véspera de São João. Por mais que estejamos em isolamento, as pessoas aqui amam soltar fogos. Então, se algum barulho interferir, eu peço desculpas a todos, mas faz parte da nossa cultura e nós abraçamos com amor, né? Flávia, lá de BH, Minas, eu não estava esquecida de Minas, mulher, eu ia mandar um cheiro, Ave Maria. Eu vi aí uma chamada de um amigo de mais de 40 anos, que tem muitos anos que eu não vejo o Robson, um beijão para ele. Exato. Vi aí a presença dele. Pois então, mas vamos continuar mandando beijos para o Espírito Santo, para o Rio Grande do Sul, para os estados de Maranhão, Amazonas, para o estado do Ceará, para o estado de Tocantins e Piauí, que também estamos acompanhando. Um grande abraço para todos. E para quem questionou, essa live ficará disponível no canal da FES TV, no canal da TV7 e no canal da RAI TV, para que posteriormente vocês possam ouvir novamente, quem sabe fazer um estudo ou anotar as informações do Dr. Roberto, tá? Mas vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui espero pronunciar corretamente, tá, gente? Porque os nomes são difíceis. Werner Ivan, e ele questiona: essa desconexão com a lei maior pode ser decorrente de vida passada? Olha, essa desconexão, ela não começou hoje, né? A gente tem umas leituras que eu acredito que a gente precisa aprofundar a visão das coisas, né? A gente, às vezes, diz o seguinte: eu estou aqui doente porque, numa outra vida, eu matei alguém. Se matar alguém tem que ficar doente, todo mundo tem que ficar doente, porque todo mundo já matou, e matou muito, matou com vontade, já comeu coração, fígado, já fez de tudo nessa vida, né? Eu estou vivendo esse casamento porque na outra vida eu traí ela. Você não traiu só ela, não, você traiu foi muita gente na vida. Então, não é essa leitura da gente, me perdoe os irmãos que têm uma visão diferente, ela é muito superficial. É igual aquela coisa de dizer assim: eu nasci sem uma mão porque na outra vida eu tirei a mão de alguém. E eu falo isso porque um dia um dos amigos espirituais da associação, na sua fala, ele foi grandioso. Ele disse assim: quando a lei tira a mão de alguém, é porque a rebeldia permanece há muito tempo. Porque a sabedoria divina prefere que uma mão se permaneça e escreva uma declaração de amor ou uma receita que cure, do que a dor da ausência da mão. Então, nós, às vezes, fazemos uma leitura muito fechada das coisas. Às vezes, alguém me pergunta assim: eu estou com fulano de tal que é alcoólatra, porque na outra vida eu ensinei ele a beber. Não, às vezes você nunca viu ele na vida. Mas você teve problema com o alcoolismo, você ensinou os outros a beber, você criou. Aí você ganhou um alcoólatra para você ver que bom que é, né? Você foi um bom professor, agora seja um melhor professor do que foi.
Então, e essa questão, ela é muito real, né? Então, ela é muito real. Então, quando a gente fala em vidas passadas, né, o nosso comportamento nas vidas passadas ele vai se consumando quando a gente reencarna nessa carga de herança, né, genética que a gente traz, né? Quando a ciência fala assim, isso é genético, a gente pode, usando um termo que não é do espiritismo, mas a gente acabou abraçando, que isso é kármico, né? E isso foi construído por nós nas diversas encarnações. Por isso que um gêmeo nasce né, embora eles sejam univitelinos e apareçam, eles têm personalidades diferentes, condições de muitas coisas diferentes, porque cada um tem a sua própria história. Nós todos somos ímpares, né? Somos únicos. Quem tem mania de fazer coisa repetida é gente. Gente é que faz televisão igual, computador igual, carro igual. Deus, na sabedoria dele, faz cada planeta diferente, cada árvore diferente. Tudo na natureza é diferente. Nós somos únicos no universo. Perfeito, doutor Roberto. Bem, Cátia Cristina de Carvalho, ela pergunta o seguinte: onde está a culpa na chamada depressão pós-parto? E ela continua a pergunta: é possível uma crise de depressão ser por causa somente orgânica? Olha, quando o meu organismo deixa de produzir ou de liberar, né? Porque no caso da depressão, o que acontece às vezes não é a falta do neurotransmissor, mas é a impossibilidade desse neurotransmissor funcionar adequadamente nesse processo. Quando eu carrego isso já vem de uma outra vida, né? Então, quando eu fecho a leitura num tempo e espaço muito curto, eu posso colocar responsabilidade em coisas que elas não são fechadas, né? Alguém que vive uma depressão pós-parto, que tem um problema com o processo de gestação e todo esse contexto, ele carrega isso de outras histórias, de outras posições, que a gente não pode delinear aqui, até porque muitas vezes é uma pessoa que faz uma pergunta dessa, carrega uma situação dessa, né? E a gente colocando uma situação, ela ainda vai aumentar a culpa dela, vai criar alguma situação, né, que não nos cabe, porque enquanto profissional, enquanto espírita, não me cabe colocar o indivíduo no buraco. Embora um estudo desse ponha a gente no buraco, né, para a gente pensar onde a gente está. Mas a nossa proposta é uma proposta não do indivíduo ficar no remorso, né? É o indivíduo aprender esse processo de arrependimento que nos leva ao autoconhecimento e a toda essa grandeza desse pensamento que os amigos espirituais nos passam até chegar ao lugar da saúde, né? Então, é muito difícil a gente fechar. Agora, qualquer alteração orgânica que eu trago, ela tem um sentido. Coisas muito pequenas. Por exemplo, marcas de nascença. O doutor Ian Stevenson, que foi um dos maiores estudiosos sobre lembranças de vidas passadas, junto com o Dr. Banerjee, o Dr. Ian Stevenson, ele começou a estudar marcas de nascença, manchas, falhas, cicatrizes que as pessoas nasciam, e ele pôde comprovar muitas vezes que aquilo tinha a ver com um fato de uma vida passada. E
comprovadamente buscando na outra vida de pessoas que lembravam do que tinha acontecido. Tem um caso muito interessante de um rapaz que nasceu com uma falha na cabeça e que ele se lembrou que ele foi um soldado americano na guerra do Vietnã. Ele era um rapazinho, né, muito novo, e que ele morreu com um estilhaço de bomba na cabeça. Como ele deu nome às coisas, eles puderam buscar nos Estados Unidos, essas coisas eram muito bem informadas, e encontrar, inclusive, a radiografia que tinha a marca, que era a mesma marca que ele nasceu nessa encarnação. Então, a compreensão desse processo ela é muito mais profunda do que a gente consegue assambarcar nesse momento do nosso aprendizado. Que maravilha! Vamos então mandar um abraço para o estado do Tocantins, mais uma vez para o Rio Grande do Sul, e gratidão aos amigos de Portugal que estão nos acompanhando. A Tânia acabou de nos informar que é madrugada lá, e eles estão acompanhando e estão sempre conosco nas lives, com muita alegria. Então, um grande abraço aos irmãos de Portugal e de todo o movimento espírita da Europa. Também mandamos um abraço para os irmãos da Colômbia, do Uruguai e da Argentina, também sempre conosco. E temos mais uma pergunta aqui, doutor Roberto, do nosso amigo Daniel Rosa, também sempre conosco. Um grande abraço, Daniel, por sua presença amiga. E ele questiona: doutor Roberto, como não se sentir culpado com o fim de um relacionamento em que a pessoa que foi deixada para trás faz chantagem, em crises de depressão, ameaçando tirar a própria vida caso a relação não seja reatada, criando o sentimento de culpa em quem encerrou a relação? Eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco sobre como não sentir essa culpa. Se eu tivesse essa resposta, eu ia vender, eu não ia falar numa live, não. Mas a gente pode pensar coisas, Daniel. A primeira situação, a gente tem que fazer uma introspecção e ver qual a nossa real responsabilidade nas coisas. Nós, no nosso aprendizado, e a nossa cultura judaica cristã, ela é responsável muito por isso, né? Nós todos somos de cultura judaica cristã, né? Mesmo os espíritas que às vezes querem encrencar com algumas coisas, não tem jeito, não. No Ocidente isso é muito marcante, né? E a gente aprendeu um arquétipo, né, que é até uma marca do cristianismo tradicional, que é o arquétipo do Salvador. E a gente acredita que a gente pode salvar o outro, a gente acredita que alguém possa nos salvar, né? É por isso que muita gente deposita em Jesus, nos espíritos, nas coisas, a solução da vida, que não é, porque nenhum espírito nos salva. Jesus falava muito claramente: é a tua fé que te curou, não era ele não assumia esse lugar, né? Essa construção que ele nos salvou na cruz, né? É uma construção filosófica, não é uma postura do Cristo, né? Não é dele. Então, nós pegamos muito isso. E a gente tem que ter clareza: se eu sou responsável pelo que aconteceu, eu tenho que tomar atitudes para cuidar disso. Agora, se eu não tenho responsabilidade, a minha consciência está tranquila nesse processo, eu não tenho que me responsabilizar pelo que o outro faz.
a conduta do outro é escolha do outro. Ah, mas e se ele morrer? O Criador, que é o Pai de amor e misericórdia, nos permite que nos matemos para aprender alguma coisa, não sou eu que vou evitar esse lugar, eu não tenho que induzir ninguém a fazer, eu não tenho que, na minha raiva, fazer, então morre para dar sossego, não é esse lugar. Mas eu não tenho que ficar com ninguém sofrendo, porque a minha vibração de sofrimento, de mágoa, de raiva, de estar do lado dele, em vez de ajudar, vai piorar todo o contexto. Então, a melhor forma que a gente tem é de ter consciência. Se eu não fiz, né, eu não tenho que assumir a responsabilidade para o outro. E muitos de nós vivemos de chantagem, né? O latino tem mania de chantagem, as mulheres são muito chantagistas, né? Mãe faz chantagem o tempo todo. Infelizmente, isso são realidades. Perfeito, doutor Roberto. Bem, vamos dar uma boa noite ao Paral Clube, que está nos acompanhando por Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que toda hora comenta que está amando a live do senhor, doutor Roberto, ao Roteiro Espírita da Bahia, e a Cátia Cristina, que toda hora está falando que está ótimo a live, né? Ela toda hora fica comentando aí que está ótimo a live. Então, muito obrigada. E tem uma pergunta de Rosângela Silva, né? Vamos para quase a penúltima pergunta, já está quase em cima da hora. Doutor Roberto, existe ligação entre essa pandemia que estamos vivendo e a desobediência dessa lei? E aí juntei com outra pergunta de Iraci, ela pergunta o seguinte: a depressão leva a cometer suicídio? Unindo as duas perguntas. Vamos começar que a pandemia, né, ela é fruto de um desequilíbrio da natureza, né? A partir do momento que o homem agride a natureza e os seres, eles vão ter que se virar. Então, eu não falo isso cientificamente, porque nem sabe o que aconteceu verdadeiramente, acredita que ele tenha vindo do morcego, mas pode ter vindo de qualquer coisa, né? Há vários coronavírus, nós estamos conhecendo esse, mas há vários coronavírus, né? E o que acontece é que essa pandemia, ela tem um sentido que a humanidade está precisando entender, né? Há 2000 anos, Jesus nos falou que quando a gente tivesse que orar, que a gente adentrasse a alcova e falasse com Deus. E eu acho que esse vírus, ele resolveu mandar a gente entrar para o quarto, porque a gente não entra, para ver se a gente começa a falar com Deus. Né? Essa pandemia é a prova real da desconexão do homem com o homem. A gente reclama de ficar em isolamento, eu particularmente, eu tenho ficado muito pouco tempo em isolamento por causa da minha profissão, mas a gente reclama porque a gente, se tem alguém que é insuportável, somos nós mesmos. A gente detesta a nossa companhia, né? Então, a vida está nos colocando para falar assim, olha, que você só tem você. E a verdade é essa. Não é porque não existe o outro para te dar a mão, né? A realidade é que você nasce sozinho e você desencarna sozinho. A verdade é que a sua consciência tem que dar contas à sua consciência e a mais ninguém. Mais ninguém. Então, essa doença é, de alguma forma, um chamativo da lei maior para que o homem saia desse lugar.
E como a gente não consegue lidar com a nossa dor, só juntando aí a resposta que a nossa irmã pede, né? O deprimido, né? A depressão é a maior responsável por suicídio no mundo. 70% a 75% das pessoas que suicidam estavam num processo ou estão num processo de depressão, né? E a depressão é provavelmente a maior causa de morte, né, dentro desse contexto. A Organização Mundial de Saúde calcula que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E há um trabalho estatístico dos Estados Unidos que acredita que 8 a 10 vezes mais do que esse número de pessoas já tiveram ideia ou tentaram se matar e não conseguiram. Então, o número é imenso, né? E o que a gente está vendo, né, eu trabalho num hospital psiquiátrico e atendo os meus pacientes em consultório, é que as ideias de autoextermínio aumentam, porque já que a vida está me dando algo que eu não quero, que é o isolamento, que é aprender a cuidar de mim, né? Nunca a lei foi tão bondosa, né? A lei está colocando você para ver se se conhece, se ama, para cuidar de você, né? E como eu não quero me ver e eu não gosto de me cuidar, a gente tem visto as pessoas querendo acreditar que o suicídio é melhor do que a pandemia. A gente sabe, enquanto espírita, que isso não é verdade. E a condição de suicídio é uma condição de profundo adoecimento. Muito obrigada, doutor Roberto. Vamos continuar. Sueli, nós não esquecemos da sua pergunta, né? Ela já perguntou no chat, por que a gente não fez a pergunta dela ainda? Um abraço, Sueli Coelho. E a pergunta dela é até bastante interessante, doutor. Ela questiona por que ela adoeceu há 35 anos atrás, quando o filho dela desencarnou tragicamente. E mesmo que ela não estivesse longe dele, por que é que ela ficou sentindo-se culpada? Teria alguma ligação entre a culpa e esse adoecimento que ela teve? Olha, provavelmente sim, mas a gente não consegue explicar numa pergunta só e numa resposta só. O entendimento do que me leva a adoecer e como eu adoeço é uma coisa muito mais profunda. E isso é um aprendizado da pessoa. Nós, quando fazemos respostas externas, nós estamos fazendo coisas esquemáticas. A compreensão da minha dor, que é só minha, né? Ninguém sente a minha dor, ninguém, é só eu que posso entender. Por isso que o tratamento maior de profundidade da vida é o autoconhecimento. Porque só eu sei o que originou e só eu sei a resposta de como sair dessa dor. O grande desafio é eu me permitir fazer esse caminho. O grande desafio é de poder enfrentar essa situação. Então, a coisa se complica, né? Doutor Roberto, bem, chegamos ao final. Queremos te agradecer bastante pela sua disponibilidade, sua atenção, por dividir seus conhecimentos com tanta amorosidade. Quer deixar suas considerações finais? Eu só queria agradecer à Federação Espírita do Estado de Sergipe pelo convite. Para mim foi um imenso prazer, né? Já que nós não pudemos estar aí em maio, né? Certamente depois que passar esse período, né? Embora é muito gostoso, eu agora estou acostumando a falar, é uma coisa mansa, a gente fica tranquilo, né?
não tem que enfrentar aeroporto, avião, um monte de coisa que a gente tem que enfrentar, mas a gente perde a coisa mais gostosa, que é o carinho, o abraço, né? E o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul não fica muito feliz quando eu falo, não, mas o pessoal do Nordeste ouve sempre isso, e eu não vou cessar de falar. Quando eu sou convidado para falar nessa região, eu viajo com a maior alegria do mundo. É o povo mais leve, mais fraterno e mais gostoso dessa terra inteira. A gente volta energizado. Então, eu fico muito feliz, né, de poder estar com vocês. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Ninguém precisa ficar com ciúme. Pode me chamar, eu apareço para todos os lados. A turma vai me proibir gordinho, porque eu não vou te oferecer mais aquelas coisas gostosas que você gosta. Vai lá para o Nordeste só, fica lá, não tem problema. É um prazer, né? Eu falo que a leveza, a simplicidade, o carinho do povo nordestino leva a doutrina espírita a um campo que nos faz viver muita alegria. Então, eu agradeço a oportunidade, desejo a todos muita paz e desejo que aqueles que estejam deprimidos possam ter aproveitado não como uma questão de condenação, mas que possam constatar que eles podem buscar ajuda. E não tem ajuda maior, né, do que a transformação, e não tem mestre maior do que o Cristo Jesus nessa terra. E ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos alivia nesse convite, nessa construção de uma estrada de amor. É o amor que cura e repara as nossas dores. Muita paz, obrigado, Giane, obrigado, Blanda, pela companhia, e obrigado a todos que participaram até agora, e que a gente possa estar reunidos sempre em nome do amor, em nome do Cristo, em nome dessa doutrina que nos consola e amplia a nossa percepção. E assim seja. Assim seja. Blanda, suas considerações. Antes de partir para as considerações, eu gostaria de mandar um grande abraço a Silvânia Marques. Ela está sempre conosco, acompanha todas as nossas lives. Amiga Silvânia, eu peço que Nossa Mãe Santíssima, que também teve de enfrentar a perda do seu filho, teve de assistir todo o seu sofrimento, que ela possa consolar o seu coração, que ela lhe possa trazer forças e esperança. A dor não vai deixar de existir, nem a saudade, mas há uma esperança que Nossa Mãe Santíssima pode colocar no seu coração, e no de todas as mães que nos acompanham na noite de hoje, que tiveram de perder seus filhos. Acredito que não há dor que se compare a essa, que Jesus e Nossa Senhora possa confortar a todos os corações. No mais, eu agradeço a todos pela presença amiga, agradeço ao Dr. Roberto Lúcio, agradeço pelos comentários de todos no chat. Nós nos divertimos muito, nós compartilhamos muito, e por isso somos gratos. E no mais, não é porque eu sou do Nordeste, não é porque eu sou do Agreste, não, mas feliz São João a todos. Muita alegria, um grande abraço dessa terra linda, dessa terra maravilhosa, dessa terra de pessoas fortes, de pessoas valorosas. Um grande abraço a todos. E queremos agradecer mais uma vez a Dr. Roberto Lúcio, com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, pelo amor com o qual trabalhou nessa noite, aos nossos irmãos internautas que sempre estão participando, pedir desculpa aos demais que não deu para responder a todos. Tinha muita pergunta, doutor Roberto, você não tem ideia da quantidade de perguntas que tinha no chat. Muito obrigada aos irmãos e agradecer a Deus pela oportunidade da vida e da tecnologia que está nos aproximando nesse momento. Então, muito obrigada, doutor Roberto. Um beijo muito grande no seu coração e de todos os irmãos. Um beijo a vocês. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Tchau.